O novo episódio do Instituto mostrou a fuga de Luke e o encontro dele com Tim. E além disso, mostrou que pode sim cortar grande parte do livro sem perder a essência dele. A fuga de Luke na parte de trás do complexo pode parecer algo simples, só que modificou todo o ritmo e a tensão da cena. E além disso, encurtou a fuga e modificou as histórias de alguns personagens. E é o que eu vou falar nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Lidiane e sejam muito bem-vindos ao canal. A fuga de Luke, o encontro dele com Tim e algumas outras histórias foram modificadas do livro para a série. E isso agilizou ainda mais o enredo da adaptação, colocando um novo tipo de suspense. Teve um corte de 100 páginas do livro, e isso para mim foi incrivelmente melhor porque essa é a parte mais cansativa. Essa viagem de trem que não tem muita emoção nem ação para Luke. Além disso, antecipou a entrada da história verdadeira de Tim no livro. Só que, apesar disso, a história que acontece no Instituto durante essa fuga de trem de Luke se manteve igual, apenas com algumas modificações. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para a notificação de um novo vídeo. E caso você não receba a notificação, eu deixo sempre uma mensagem aqui avisando quando o novo vídeo é lançado. Agora eu vou começar a minha análise livro versus séries com spoiler. Eu falei no meu vídeo anterior de análise do episódio 5 que no livro a fuga de Luke acontece pela parte da frente do instituto, na quadra de basquete do parquinho. Ele tenta na cerca de todas as formas. Isso demora bastante esse processo para ele cavar e conseguir passar. Ele fica preso várias vezes na cerca e vai causando os ferimentos. Quando ele consegue passar, ele joga para dentro da quadra o rastreador. Na série, o rastreador ficou no quarto e quando ele vai sair foi pela parte de trás, mostrando todo o instituto. E nesse episódio ele chega até a cerca, que já está quase caída, e ele vai cavando. Tem uma maior facilidade do que no livro, só que ainda tem a mesma tensão. Ele consegue passar logo de primeira, mas mostram essa dificuldade dele passar com todos os ferimentos. A tensão mesmo ficou no fato de que, no livro, ele poderia ser pego pelas câmeras de segurança. E na série, ele poderia ser pego pelo segurança que estava com o cachorro. Só que isso se manteve da mesma forma. A tensão, toda aquela coisa de você ficar preso na cena, foi do mesmo jeito. Acontece o mesmo sentimento no livro quanto na série. Só que a partir do momento que ele foge é quando começam as principais modificações que alteraram principalmente todo o suspense. O caminho da fuga é que foi a principal alteração do livro para a série. É onde é cortada essas 100 páginas escrito um material original que não perde em nada a essência do livro de Stephen King. No livro, depois que Luke passa pela cerca, começa todo um plano meticuloso que foi articulado por Maureen. Ele precisa fazer várias contas até chegar nos degraus vermelhos. E lá ele pega uma canoa e consegue atravessar todo o lago. Depois disso, ele segue o conselho de Maureen. Vá para o lugar mais longe e encontre uma pessoa em que você confie. É quando ele vê uma estação de trem, então sobe escondido em um vagão e começa uma viagem de 2 dias, que é cansativa. Não tem nenhum tipo de emoção nem ação para ele, porque ele só precisa ficar ali, passando fome, se escondendo dentro do vagão quando alguém chega para retirar alguma coisa a cada parada. E a cada parada ele percebe que tem alguém naquela cidade procurando por ele, que é do instituto. Mas além disso, não tem nada. Mas fica a essência quando vem para a série. Na série, eles colocaram algo que foi incrível. Eles tiram essa viagem de trem e colocaram esse nado que acontece na ponte, que é onde tem a guarita, onde abre o instituto, a entrada do instituto. E foi uma angústia, porque realmente mostrou uma agilidade e uma atenção maior. Ele precisava atravessar aquilo somente se guiando, olhando para cima, a lanterna do vigia, o que deu uma maior tensão e também agilidade para esse roteiro. Depois disso, os degraus vermelhos, eles ganham uma importância maior, porque é devido a eles que acontece o encontro com Tim. E é nesse momento que vem algo principal, porque é quando a história de Tim é modificada. Ela deixa de ser um roteiro original para a série e passa a ser a história do livro.
Uma das coisas que eu falei no meu primeiro vídeo foi o fato de que, na viagem de trem, Luke acaba na Carolina do Sul, que é onde está Tim. Mas na série eles já colocaram Tim no Maine, que é onde fica o instituto, o que facilitou esse encontro. Então, a partir de agora, o que começa é a história de Tim no livro. No livro, Tim tem dois empregos, que é o de vigia noturno e ele descarrega os vagões de trem na estação da cidade. E é quando Luke pula do vagão que ele vai ajudá-lo e naquele momento Norbert, que é o dono do hotel, está lá e Luke já percebe que ele é um espião do instituto e tenta avisar Tim. Só que Tim, ele é muito cético no livro. Ele não acredita em telecinese, telepatia, pede prova para Luke, mas Luke está muito fraco e não consegue mostrar o seu poder. Então, Norbert tem essa vantagem de avisar o instituto. O que Tim faz é chamar o Andy para poder ajudá-lo a cuidar de Luke. E nesse momento do livro, o relacionamento de Tim e o Andy já é praticamente um casamento. E é quando o Andy abre o pendrive, vê o conteúdo e eles resolvem levar Luke até a delegacia. E quando chega lá, tem muitos policiais naquele local que veem o conteúdo do pendrive, o que é o instituto. Então eles começam a se preparar e começa em Tim esse sentimento de justiça. E na série tudo foi modificado porque não teve essa viagem de trem. Eles se encontraram na floresta. Tim estava investigando o instituto e voltando dos degraus vermelhos, e Luke estava fugindo do instituto e queria ir para os degraus. Então eles se encontram e a série mostra que diminuiu esse ceticismo chato que tem de Tim no livro. E ele passa a crer um pouco nos poderes de Luke, principalmente quando eles chegam até a jornalista. Algo importante aqui é que essa jornalista ela não existe no livro, ela não é espiã. E tem ela aqui na série que já foi morta, já desapareceu. O único espião que existe é Norbert, o dono do hotel. E acontece que Tim vê o poder, o algo que não aconteceu no livro, que foi naquele momento em que Luke conseguiu derrubar o galho e impedir que Tim fosse atingido pela jornalista. Então começa algo que só acontece no final do livro, que é o relacionamento de Tim e Luke cada vez mais próximo, quase que um relacionamento de pai e filho, que é como acontece mesmo depois. Então, nessa sensação de proteger Luke, ele levou até a delegacia, que já é outra modificação. Dessa vez só tem o delegado para ver o pendrive. Mas Norbert estava lá, já viu o Luke e já avisou ao instituto. Então, eles vão assistir a esse pendrive no próximo episódio. O que eu senti falta foi da presença de Wendy. Ela não teve participação nenhuma. E eu tô preocupada deles colocarem ela como espiã. Já tem Norbert, ele já fez a ligação. O que foi mostrado no trailer, em um momento, é que Luke está usando a jaqueta dela de policial. Então ela vai ter alguma participação. O que eu estou também querendo saber é a chegada de Sigismund na delegacia, porque no livro tem toda uma preparação. E agora, com a delegacia tão pequena, vamos ver como é que isso vai acontecer. Como eu falei, não existe muita mudança em relação ao Instituto na fuga de Luke, porque no livro, Sigismund precisa viajar até a Carolina do Sul. E essa viagem é feita de avião junto com as equipes táticas, a Ruby, a Opala e a Esmeralda, completamente armada. E tanto no livro quanto na série, Stackhouse ficou no Instituto. Na série o que aconteceu é que como todos já estão no Maine, Sigismund foi sozinha com duas pessoas da equipe tática fazer a investigação e facilmente eles vão chegar na delegacia. O que modificou mesmo foi o propósito na morte de Maureen, porque na morte de Maureen, que teve uma modificação, Sigismund teve uma participação maior. No livro, Maureen não planeja fugir do instituto, ela já planeja a fuga de Luke junto com sua morte. Ela faz isso em um dos quartos e um zelador encontra ela e chama Sigismund, que vê a mensagem que é a mesma: o inferno está chegando até vocês. E ela fica preocupada porque uma funcionária morreu no local. E isso impede que eles descubram logo a fuga de Luke, fazendo com que Luke vá nessa viagem de trem cada vez mais longe. E isso muda na série, porque na série ela acaba fazendo tudo no escritório de Sigismund e é Sigismund quem a encontra, junto com a mensagem. E o que acontece é que só confirma o que eles já vinham desconfiando, que alguém fugiu. Então acelera a descoberta da fuga de Luke, o que é um propósito para o roteiro, porque realmente para uma adaptação de TV
é preciso que essa mensagem chegue mais rápida. Então foi modificado isso. O que acontece é que veio uma parte que vai alterar completamente o fim da história. Essa alteração importante acontece nessa contagem que Sigisbee pediu, porque como eu falei nos meus vídeos anteriores, no livro, nesse momento, tem Luke, Avery e mais 40 crianças na parte da frente do instituto e poucas crianças na parte de trás. E nesse episódio a série mostrou algo que ela inverteu, ou seja, na parte da frente só tem Jordan e Avery e Luke fugiu, e na parte de trás tem 28 crianças, além das que estão na sala de recuperação catatônicas. Também teve uma mudança porque agora chegou mais rápida a informação na parte de trás de que Luke fugiu. Naquele momento em que uma das funcionárias está fazendo a contagem, passa pelo quarto de Chá e Chá, pela telepatia, percebe que Luke fugiu. O que vem mesmo nessa alteração é o fim da história, porque no livro essas 40 crianças sofrem muito. Elas morrem, tem um número maior de mortes de criança no livro. Com essa mudança, colocando todo mundo na parte de trás, como foi na fuga de Luke, possa ser que diminua o número de mortes, possa ser que pessoas que morreram no livro sejam salvas na série, o que eu vou gostar bastante, porque eu confesso que eu terminei o livro chorando, porque foram mortes muito tristes. Então, se tiver essa alteração, vai ser algo que vai ser muito bom também para a adaptação. Eu preferi a fuga e o encontro com Tim na série do que no livro, porque no livro tem essa viagem de trem cansativa, tem esse lado muito cético de Tim também, mas a série retirou isso e ainda colocou esse mergulho, esse nado no qual Luke poderia ser pego a qualquer momento pelos seguranças. Mas agora que eu falei um pouco como foi a fuga no livro, eu quero saber o que você acha. A série ganhou ou perdeu com essa alteração? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.